Olá pessoal, continuando com os nossos problemas de máximo e mínimo, né? Eu agora o segundo exercício que vamos abordar é esse aqui, né? Um fabricante faz dois modelos de um item, algum tipo de item, né? Um tipo padrão e um de luxo. Custa 40, que no caso dólares, né? Custa $40 para fabricar o modelo padrão e $60 o de luxo. Uma firma de pesquisa de mercado estima que se o modelo padrão for vendido por X dólares e o de luxo por Y dólares, então o fabricante venderá 500 vezes Y menos X do item padrão e 45.000 mais 500 vezes X menos 2Y do de luxo a cada ano. Com qual preço os itens devem ser vendidos para maximizar o lucro? Bom, então a gente vai tentar fazer uma modelagem desse problema aqui. Eu vou chamar de A e o item padrão. E vou chamar de B o item de luxo. Bom, o que sabemos aqui então é que o custo de A ele é de 40, né, dólares. E o custo do item B, que é o de luxo, ele é 60, ele é mais caro para produzir. Então o que ele quer no final é o lucro máximo, né, que a gente obtém. Bom, para isso a gente precisa primeiro estimar o lucro em cada elemento. Bom, o lucro do item A, vou chamar de CLA, ele é o preço, né, que se vende, no caso o modelo padrão, que é o A, vai ser X menos o custo, né, que é 40. Esse aqui seria o lucro do item A e o lucro do item B, eles é o preço, né, que é Y menos o custo, que é 60. Esse aqui seria o lucro do item B, que é o de luxo, né? Bom, o lucro total, ele na realidade é a quantidade que se vende do item A, que seria 500 Y menos X, vezes o lucro, né, do item A. Então, a quantidade vezes o lucro mais a quantidade do item de luxo, né, que é 45.000 mais 500 vezes X menos 2Y vezes o LB, né? Então, esse é o lucro total, que é a quantidade do item A vezes o lucro e a quantidade do item B vezes o lucro, né? Então, o que a gente obtém de todas essas informações é uma função f de x, y. Eu vou escrever, eu acho que do outro lado, né? Outro slide aqui, f de x, y igual a quantidade, né? Aqui, 500 vezes y menos x, 500
vezes y menos x, vezes o lucro A, que é x menos 40, né? X menos 40, mais 45.000, mais 500, x menos 2y, x menos 2y, vezes y menos 60, que é o lucro do item B, né? Então, esse daqui seria o lucro total. Vamos manipular um pouco essa expressão para tentar chegar em alguma coisa mais simples. Então, multiplicando aqui, abrindo essa segunda parte, de y menos x vezes x menos 40, a gente obtém x vezes y menos x quadrado menos 40y mais 40x, né? 40x, essa é a primeira parte, e a segunda mais, vou colocar aqui embaixo, que ela é grande, 45. Eu vou tentar mexer com essa parte de dentro primeiro, 45.000 mais 500x menos 500x menos 2 vezes 1000 y. Na realidade, isso aqui já pode ser simplificado se eu colocar o 500 para fora aqui, né? Eu vou melhorar um pouco essa expressão, que é 500 vezes 45.000 dividido por 500. Se vocês fizerem as contas depois, vocês vão chegar à conclusão que é 90 mais x menos 2y. Isso tudo multiplicando y menos 60. Y menos 60. Bom, essa expressão ainda fica... vou copiar a primeira, 500 xy menos x ao quadrado menos 40y mais 40x. E a segunda parte é 500, que multiplica 90y menos 5.400, que é 90 vezes 60, mais xy menos 60x, multiplica menos 2y com y menos 2y ao quadrado, mais 120y. Bom, o 500 pode ficar tudo em evidência aqui, né? E a gente pode fazer algumas contas aqui. Primeiro mantém o x, tem um xy aqui, vou colocar aqui amarelo, xy, e esse xy acaba dando 2xy aqui. 2xy. Agora vamos mexer aqui no x quadrado, que só tem 1, né? Então ficou menos x ao quadrado. 40y, eu vou, pode ser aqui o y quadrado, né?
Vou colocar em verde aqui esse x quadrado e o y quadrado, que são os únicos quadrados aqui. Então ficou menos 2y ao quadrado. Vou colocar o x, os itens agora em x aqui, esse 40x e 60x. Então, 40 menos 60 ficou menos 20, né? Menos 20x. A gente trabalha com o y em vermelho aqui, y, tem um y aqui e tem mais esse y aqui. Então são 3. Então somando tudo, menos 40 com mais 90 ficou 50. 50 mais 170y. E aí sobrou só os 5.400, né? Disso tudo. 1.400. Então essa daqui é a noção de lucro, né? F de xy. Bom, essa expressão fica mais fácil de calcular então o gradiente, que é que a gente precisa encontrar, que é o termo que a gente precisa encontrar os valores críticos, né? Para poder falar de máximo e mínimo. Então, o gradiente aqui é derivar isso primeiro em relação a x. Então, a derivada disso em relação a x, eu vou colocar o 500, porque o 500 acaba ficando igual nos dois casos. 500 multiplicando o resto aqui, que é derivada em relação a x, é 2y, menos 2x, menos 20, e o resto é zero, né? E a segunda parte, o 500 multiplica, claro, é a derivada em relação a y, ficou 2x menos 4y mais 170. Então, essa é a derivada, é o gradiente, né? E a gente quer que isso seja igual a o vetor nulo 0, 0. Bom, isso vai ser igual ao vetor nulo quando essas duas equações forem iguais a zero. Vou colocar na ordem aqui de x e depois y, então mais 2y menos 20 igual a zero, e a segunda parte é 2x menos 4y menos 4y mais 170 igual a zero. Então esse é o sistema que a gente precisa resolver. Bom, para resolver essa é relativamente fácil. A gente pode chamar isso aqui de 1 e a segunda equação de 2, e a gente soma, né? 1 com 2 para obter o seguinte. Se você somar a primeira equação com a segunda equação, menos 2x mais 2x é zero. 2x menos 4, 2y menos 4y ficou menos 4y, 2y, perdão, menos 2y, 170 menos 20 dá 150, mais 150, isso igual a zero, ou seja, isso aqui acontece se e somente se o y, você passa o 2y para o outro lado, você fica com 2y igual a 150, ou seja, o y é 150 sobre 2, que é 75. Então, para y igual a 75, ou 2y igual a 150, olhando para a primeira equação, a gente fica com o menos 2x mais 2y igual a menos 20 igual a zero. A gente obtém aqui igual a zero, né? Igual a zero.
gente obtém então é 2x igual a 20, 2y menos 20, aqui, y menos 20, que é igual a 150, 2y é 150, né? Menos 20, que é 130. E desse 130, o que a gente obtém aqui, que o x é igual a 130 dividido por 2, que é 65, né? Então, o valor crítico nesse caso, o valor crítico encontrado é 65 e o y igual a 75. O que a gente vai verificar é o que esse valor crítico é, né? Se ele é máximo, se vai dar um ponto de máximo, gente, de f de novo, a gente poder analisar. O gradiente aqui deu 500 na frente. Se vocês forem lá, voltar um pouco, vocês vão ver que é o 2 lá no vídeo, vou voltar de novo. 2y menos 2x menos 20, 2x menos 4y mais 170. Então é 2y menos 2x menos 20 na primeira componente, e na segunda é 2x menos 4y mais 170. Esse então é o gradiente. O que a gente precisa analisar o jacobiano, né? A gente precisa calcular primeiro f de xx dessa função, é derivar a primeira componente em x de novo, fica menos 2, derivada de x agora, de fx em relação a y agora, ficou 2, e se você derivar a f duas vezes em y, que a segunda componente deriva em y novamente, fica menos 4. Então esses são os valores. Essa aqui é fácil analisar na realidade, porque aí você pegou o d de xy, que é o fxx vezes fyy menos fxy ao quadrado. Para todo xy a gente tem isso daí de cima, né? É menos 2 vezes menos 4 menos 2 ao quadrado. Ou seja, isso vai dar 8 menos 4, que é 4, que é positivo. E a f de xx, ela é menos 2, que é menor que zero, para todo xy, em particular para o ponto, né? 65, 75. Ou seja, essas duas informações juntas implica que o f de 65, 75 é máximo. Ou seja, o lucro é máximo, né? Logo, o lucro é máximo quando o item A, o item padrão, é vendido a $65, né? E o item de luxo
é vendido a 75. Isso é interessante porque mostra que nem sempre você ter lucros, né, exorbitantes significa que você venda bastante. Então você na verdade um equilíbrio, né? Você tem que ter uma margem de lucro boa, de modo que você consiga vender bastante. Então você tem que ter esse casamento perfeito entre um bom lucro com boas vendas. Esse seria o ponto ótimo, né? Da satisfação do cliente e do vendedor. Isso é interessante. Bom, agora eu vou pegar um outro um pouco diferente, que tem mais a ver com, queria que seja biologia mesmo, né? Então é o seguinte, o terceiro problema, né? Três alelos, versões alternativas de um gene, A, B e O, determinam os quatro tipos de sangue. O tipo A, então é A e A, ou A e O, então são, você combina dois tipos de alelo, né? O A e A e A e O. O B é B e B e B ou B e O. O O é o O e o O. E o AB é o AB mesmo. Então, essa lei, né, a lei de Hardy-Weinberg, estabelece que a proporção de indivíduos em uma população que carregam dois alelos diferentes é regido por essa equação. P igual a 2P vezes Q mais 2 vezes P vezes R mais 2 vezes R vezes Q, onde P, Q e R minúsculo, né? P, Q e R minúsculo são proporções de A, B e O na população. Então, use o fato de que P mais Q mais R é igual a 1 para mostrar que P é no máximo 2/3, ou seja, a proporção de indivíduos com esses três tipos é no máximo 2/3, né? Bom, vamos lá. Como é que a gente faz nesse caso? A primeira coisa aqui, nós temos essa P, né? Que é o P maiúsculo, que é 2 vezes PQ, mais 2 vezes PR, mais 2 vezes RQ. São três variáveis, só que a gente tem um fato aqui que P mais Q mais R é igual a 1. Bom, daqui dessa P mais Q mais R igual a 1, a gente pode escrever, por exemplo, R como sendo 1 menos P menos Q, né? Ou seja, você escrevendo aqui essa P pode ser escrita como 2 vezes PQ mais 2 vezes P, 1 menos P menos Q, mais 2 vezes Q, 1 menos P menos Q. Você pode reescrever isso tudo como sendo 2PQ mais 2P menos 2P quadrado menos 2PQ mais 2Q menos 2P e Q menos 2Q quadrado. Então, simplificando aqui, esse 2PQ com esse 2PQ você corta, e no final o que a gente obtém aqui é 2P, vou colocar os quadrados primeiro aqui, do menos 2P quadrado, menos 2Q quadrado, aí eu vou diminuindo aqui. Aí, como aparece aqui o menos 2PQ, que sobrou, mais 2P mais 2Q, né? Mais 2P mais 2Q. Ou seja, isso daqui a gente pode ser escrito como uma função, né? Isso daqui
como a f de P e Q, né? F de P e Q, então, essa vou escrever do outro lado. F de P e Q, então pode ser considerada essa função menos 2P quadrado menos 2Q quadrado menos 2PQ menos 2PQ mais 2P mais 2Q. 2P mais 2Q. Então essa é a função obtida. E a gente quer saber, que a gente quer obter aqui, né? Quer saber se, essa proporção máxima, né? Essa lei, né, de Hardy-Weinberg, o Weinberg chega no máximo a 2/3. Bom, vamos então para isso calcular o gradiente para baixar os valores críticos, a primeira coisa, né? Então, gradiente de f de pq, derivar primeiro em p. Derivando primeiro em p, a gente fica com menos 4p, menos 2q, mais 2. Essa é a primeira, e a segunda é menos, derivar em q agora, né? Menos 4q, menos 2p, mais 2. Então, essas são as derivadas parciais em relação a p, na primeira componente, e q, derivada do gradiente em q na segunda componente. Bom, e a gente quer que isso seja o vetor nulo. Isso é vetor nulo se e somente se a gente obtém esse sistema. Menos 4p menos 2q mais 2 igual a 0, menos 4q menos 2p mais 2 igual a 0. Bom, como é que a gente faz então? Eu vou chamar de novo, essa é a primeira equação e essa é a segunda nesse caso. São equações meio parecidas, né? Só que com quase equivalentes, assim, no sentido de você tem menos 4p menos 2q em uma e a outra menos 4q menos 2p. Então inverte p com q, né? O que a gente pode fazer é multiplicar, por exemplo, a primeira por 2 e subtrair da segunda, por exemplo. Sei lá, uma coisa assim. Então, 2 vezes a primeira menos a segunda. Vamos ver o que a gente obtém aqui. Dessa conta aqui, você pega a primeira, multiplica por 2, ficou menos 8p menos 4q mais 4 menos a de baixo, né? Que é mais 4q mais 2p menos 2, isso tem que ser igual a 0. Bom, esse 4q menos 4q com 4q cancela. Então sobrou aqui menos 8p mais 2p, ficou menos 6p, né? E 4 menos 2 ficou 2. Isso igual a 0. Isso equivale a dizer que menos 3p mais 1 é igual a 0, ou seja, o p é igual a 1/3. Então, essa é a primeira, o primeiro que a gente obtém, p igual a 1/3. Pegar qualquer uma das equações, a segunda. Bom, se você pegar, por exemplo, vou pegar a segunda mesmo,
Vou escrever na outra parte aqui. Menos 4Q, isso, menos 4Q menos 2P mais 2 igual a 0, equivale a menos 2Q menos P mais 1 igual a 0, ou seja, 2Q é igual a 1 menos P, mas o P a gente encontrou lá que é 1/3, né? Então ficou 1 menos 1/3, que é igual a 2/3. Ou seja, isso aqui a gente obteve aqui, então é que quando P é igual a 1/3, o Q é igual a, se passa dividindo 2, o Q também é igual a 1/3. Então, Q é igual a 1/3, P é igual a 1/3. Vamos analisar esse ponto, então. Então, no final das contas, o valor crítico ele é P igual a 1/3 e Q igual a 1/3. Vamos ver se esse valor ele é máximo ou mínimo, né? Vou lembrando aqui que o gradiente de f de P e Q ele é menos 4P menos 2Q menos 4P menos 2Q mais 2 e menos 4Q menos 2P mais 2. É esse daqui que é o gradiente. Bom, derivando a f duas vezes em P, você deriva aqui de novo a primeira componente em P, a gente fica com menos 4, né? Derivando a primeira, né, que é a derivada em P, derivando agora em Q, primeira componente, que é a derivada de f em P, fica menos 2, e a derivada da segunda componente, novamente em Q, fica menos 4. Ou seja, a nossa D, que é o FPP, vezes FQQ, menos f de PQ ao quadrado, ele é menos 4 vezes menos 4 menos o menos 2 ao quadrado, ou seja, vou colocar no outro, bom, deixa aqui mesmo, o resultado final é 4 vezes quadrado é 16, menos 2 dá 4, ou seja, isso daqui dá 12 positivo, né? Então, primeira coisa aqui que o D, que é igual a 12, ele é maior que 0. E o F de PP, ele é menos 4, né? A gente acabou de fazer a conta, que é negativo. Essas duas afirmações nos garantem que o F de 1/3 e 1/3, ele é massa. Bom, o F calculado nesse ponto, ele vai ser o ponto de máximo mesmo. Calculando agora o P, calculando o P ainda não, falta a gente calcular o R, né, que é 1 menos P menos Q, que é 1 menos 1/3, menos 1/3, isso aqui é evidente, né, 1 menos 2/3, isso daqui dá 1/3, ou seja, o ponto que a gente vai calcular aqui, então, é 1/3, 1/3, 1/3. A P, né, se você for voltar lá no começo, 2PQ mais 2PR mais 2RQ. Como é tudo 1/3, né, então ficou vezes 2 vezes 1/3,
vezes 1/3, mais 2 vezes 1/3 vezes 1/3, mais 2 vezes 1/3 vezes 1/3. Isso daqui acaba sendo 2/9, mais 2/9, mais 2/9, que é 6/9, que é, simplificando, é 9, não, o que, né? É 9. 6/9, simplificando o 3, né? Ficou 2/3, que é o valor máximo da P obtido. Isso mostra, então, que o P é no máximo 2/3. Bom, então até a próxima.